Você já ouviu falar em estelionato sentimental? Sabe como esse tema se relaciona com a sua próxima prova ou por que você deveria prestar atenção nisso? Pois é sobre isso que a gente vai comentar nesse vídeo. Antes eu queria me apresentar, meu nome é Davidson Manuel de Lima, eu sou juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e professor do Estratégia Carreiras Jurídicas. Antes, entretanto, ocupei os cargos de defensor público do Estado do Ceará e de promotor de justiça do Estado de Pernambuco. Eu peço para que você se inscreva aqui no canal do Estratégia Carreiras Jurídicas, ative as notificações e, claro, deixe o seu like. Tem sempre um conteúdo de altíssima qualidade aqui no canal sendo disponibilizado. Então, se inscrevendo e ativando as notificações, você garante o acesso, garante a visualização desse conteúdo, como eu disse, de altíssima qualidade. Beleza? A gente inicia a análise do chamado estelionato sentimental pensando numa situação que vira e mexe, aparece nos noticiários. Então, que situação é essa que a gente precisa imaginar inicialmente? É aquela em que uma relação aparentemente amorosa existe ali, é travada entre duas pessoas, mas que na verdade esconde uma forma, de manipulação emocional que é utilizada por uma das pessoas para extrair dinheiro da outra pessoa. Pois é, foi uma situação mais ou menos como essa que o STJ analisou recentemente e que virou, inclusive, objeto de recente informativo do Superior Tribunal de Justiça. É sobre essa decisão que a gente vai comentar e é a partir dela que a gente vai entender o que é o estelionato sentimental e, claro, dar uma pincelada em outros temas importantes que ladeiam o chamado estelionato sentimental, a responsabilidade civil, o dever de indenizar, a tutela de grupos vulneráveis e as formas de violência no contexto da Lei Maria da Penha, no contexto da Lei de Violência Doméstica. Essa história toda de estelionato sentimental, pelo menos nessa decisão que o STJ analisou e proferiu recentemente, começou quando uma pessoa fictícia, que nós vamos chamar aqui de Maria, conheceu uma outra pessoa fictícia que nós vamos chamar aqui de José. Maria era uma servidora pública aposentada, bem mais, experiente, bem mais avançada em idade que José. E então, mesmo José sendo casado, eles se conheceram e foram ali estabelecendo uma relação afetiva, uma relação amorosa. José terminou por encerrar sua relação afetiva anterior e iniciou essa relação afetiva com Maria, tendo ido morar com ela pouco tempo depois. Entretanto, logo que José se mudou para a casa de Maria, ele começou a alegar que tinha ali dificuldades financeiras, dificuldades econômicas e pedindo, em razão disso, empréstimos financeiros a Maria. Maria, então, concedia esses empréstimos financeiros, dava esses recursos econômicos a José, além de presenteá-lo, de presente. No total, foram R$40 mil em presentes que Maria teria dado a José. Entretanto, num ponto da relação, quando José solicitou um novo empréstimo a Maria, novos recursos financeiros, Maria negou e nesse momento, José simplesmente foi embora, encerrou o relacionamento com Maria. Maria, então, se sentindo ludibriada, enganada, propôs uma ação requerendo a condenação de José em danos materiais e em danos morais. Os danos materiais, decorrentes ali dos presentes que Maria havia dado a José, enquanto os danos morais decorrentes da situação de que, segundo Maria, José simulou que queria manter um relacionamento com ela apenas para, com isso, obter proveitos econômicos. Mas, e aí? O que foi que aconteceu com essa ação? Pois é, Maria ganhou em primeiro e segundo grau e José, insatisfeito, recorreu ao STJ, originando o precedente que nós estamos comentando. No caso concreto, o STJ entendeu que a simulação de um relacionamento amoroso, essa conduta de José de simular o interesse num relacionamento amoroso com o fim exclusivo de obter vantagens patrimoniais, teria consistido num ato ilícito suficiente para causar o dever de indenizar. O dano, por sua vez, teria ficado também evidenciado, já que Maria teria despendido ali gastos que não são comuns num relacionamento amoroso. Não é comum que alguém dê de presente a outra pessoa, segundo o STJ, na situação de Maria, presentes que chegariam ali na borda dos R$40 mil. E o nexo de causalidade, por sua vez, também estaria presente, já que se não fosse essa simulação de José, esse comportamento, essa conduta de José, Maria não teria despendido, melhor dizendo, esses recursos financeiros.
vale dizer que José contra-argumentava, dizendo que nem agiu com dolo, nem agiu com coação e que vivia em plena harmonia com Maria e que por isso mesmo, vivendo os dois como qualquer casal normal, não possuiria o dever de indenizar. A relatora, no entanto, rebatendo esse argumento, recorreu ao chamado estelionato sentimental para dizer que, ainda que o pagamento das despesas feitas por Maria tivesse ocorrido ali de forma espontânea, sem nenhuma coação, isso não afastaria, essa circunstância não afastaria o dever de indenizar, já que essa situação constituiria um ilícito, um ato ilícito por si só, chamado de estelionato sentimental. E que conduta teria sido essa? A conduta de contrair um relacionamento com alguém de forma insincera, apenas visando a obtenção de ganhos financeiros, apenas visando a obtenção ali de proveitos econômicos em detrimento da outra pessoa. Então, segundo a ministra, ainda que Maria tenha despendido espontaneamente esses recursos, o fato de José ter simulado a existência de um relacionamento afetivo, ou simulado o interesse nesse relacionamento afetivo, por si só constituiria ato ilícito e, portanto, materializaria o dever de indenizar. E foram esses os fundamentos em conjunto que foram utilizados pelo STJ para manter a condenação de José ao pagamento de R$40 mil por danos materiais e R$15 mil por danos morais. E vale dizer que, conforme frisou a ministra, os danos morais na hipótese não decorreram do término da relação em si, mas da frustração que Maria sentiu ao perceber que foi manipulada emocional e financeiramente. A humilhação teria decorrido dessas circunstâncias, de Maria ter financiado sonhos de outra pessoa em nome de um sentimento falso, que não existia, que foi meramente simulado por José. Situação que seria uma inequívoca forma de abalo à dignidade de Maria. Pois é, esse é um caso interessante, também porque faz a gente lembrar, faz a gente refletir sobre a necessidade da tutela jurídica incidente, inclusive nas relações de afeto, sobretudo quando presente a existência de grupos vulneráveis. Nesse ponto é importante a gente rememorar, inclusive, o que são grupos vulneráveis, aqueles grupos de pessoas dotados de direitos, mas destituídos do poder ou subrepresentados nas esferas de poder, como as mulheres, os idosos, os negros, os LGBTQI, APN+, enfim, todos esses grupos que, muito embora sejam compostos de pessoas dotadas de direitos reconhecidos pela legislação, estão ainda em situação de subrepresentação ou de até ausência de representação nas esferas de poder. Essa necessidade, inclusive, de tutela jurídica incidente nessas relações de afeto não é passada desapercebida pela legislação, não. A própria relatora desse processo que eu acabei de comentar com vocês lembrou que há um projeto de lei, o 6444 de 2019, que intenciona ali acrescentar no artigo 171 do Código Penal uma modalidade específica de estelionato, justamente o estelionato sentimental. A justificativa dela é a necessidade de tutelar mais firmemente, sobretudo, a confiança, a honestidade e a fidelidade nas relações interpessoais, ainda mais quando em tais relações insere-se um idoso ou uma pessoa que, por enfermidade ou algum agravo mental, não tem o necessário discernimento para estar ou para discernir exatamente as circunstâncias dessa relação afetiva. Mas e se a gente fosse aprofundar um pouco esse assunto e tentar vislumbrar repercussões desse caso que eu acabei de contar a vocês em outros ramos do direito? Será que a gente conseguiria? A par da violência física, sexual e moral, a Lei Maria da Penha, como a gente sabe, prevê as formas de violência psicológica e patrimonial, que em tese Maria teria sofrido nessa relação afetiva. A gente precisa lembrar então que a violência psicológica é justamente aquela em que há um dano emocional, uma diminuição da autoestima da ofendida, enquanto a violência patrimonial é aquela que direciona a conduta do autor a acarretar a destruição dos bens ou recursos econômicos da mulher. Então, muito provavelmente, se a gente fosse tentar ali, utilizar repercussões ou encontrar repercussões em outros ramos do direito, nós iríamos concluir que a conduta de José consistiria em violência no contexto da Lei Maria da Penha, destacadamente a violência psicológica e patrimonial. Bem, se você chegou até aqui, eu reitero o pedido. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, o seu like,
respondendo aí nos comentários, né? Você concorda que deveria haver uma previsão específica do estelionato sentimental no Código Penal? Você concorda com a decisão do STJ? Comenta aqui que a gente quer saber. Valeu!